Olá, bom. Como vai o seu dia? Ou como está sendo o seu dia? Ou como foi o seu dia hoje? Ou como será o seu dia, né? Dependendo do momento em que você for, você vai estar vendo este estudo. E nós vamos começar, na verdade, orando ao Senhor, pedindo a Ele a nossa orientação para estudarmos hoje, falando em nome do Rei. Mais um capítulo do livro do Ted Tripp, Guerra de Palavras. Senhor Deus, nos ajude, nos abençoe, nos conduza de maneira que teu nome seja engrandecido. Nos abençoe nesse dia, ou nesse momento, Senhor Deus, dirija-nos o nosso coração para atentar a Deus a respeito desse momento. Nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, vamos lá para o capítulo 7, né, que está aqui. E aí a gente vai começar, nós vamos começar. E como nós sabemos, o Paul sempre inicia com uma introdução no seu livro, esse é o Paul Tripp. Ele sempre inicia com uma introdução, com uma história, na verdade, né, que vai tratar, como a gente sabe, e aí ele começa falando sobre como que nós vivemos uma época de vídeo, né, onipresente, né? Então, é como se a nossa vida fosse passando diante das câmeras. Então, famílias filmam feriado, festa de aniversário, erros engraçados, tudo aquilo que podem ser expostos ou que não, mas que são filmados. E ele disse que certo dia ele parou para vendo alguém filmar alguns peixes, ele começou a pensar o seguinte: como elas veriam minhas interações com os outros, na verdade, né? Como é que a minha interação com os outros? O que falariam, por exemplo, do modo como trato minha família? Ou o que pensariam do meu pensamento da criação de filhos e da minha convivência com vizinhos? Enfim, o que concluiriam que tem motivado, concluiriam que tem motivado o meu, como é que se diz, vamos dizer assim, o meu viver. O que motiva, na verdade, o seu viver, né? O viver a sua vida, de como você está vivendo hoje. E você precisa entender que como é que isso resolve o seu modo. Como que isso vai... você pode... Ele vai dizer assim... e como um conselheiro, ele diz que muitas vezes algumas pessoas, quando vão a ele descrever algumas ações e reações, ela apresenta mais a dos outros do que a delas próprias, né? A gente faz isso. E aí ele nos desafia. Deixe-me encorajá-lo a se concentrar particularmente na sua vida conversacional. Se eu assistisse o filme da sua vida, prestando bastante atenção em sua comunicação com as pessoas importantes do seu mundo, o que acharia? O que pensaria que você está querendo alcançar? O que concluiria que é importante para você? Então, esse capítulo, o Paul, ele vai dizer que esse capítulo é sobre a missão para as nossas bocas, os nossos lábios, as nossas palavras, que é a intenção do livro. E aí, quando falamos disso, ele vai dizer que, para a nossa boa, estamos falando de uma responsabilidade, isso mesmo, responsabilidade que recebemos para colocar em prática. Não é? Hoje, a gente vive muito de um evangelho, vamos dizer, muito mais de palavras do que de atitudes, de proceder, de viver, de prática, na verdade. Então, ele vai colocar o texto aqui,
de 2 Coríntios 5:11 a 21, onde ele diz que define a missão de Deus para a nossa fala mais clara e suscitamente. Esse texto de 2 Coríntios 5, de 11 a 21. E aí a palavra de Deus, bem lá no final desse texto, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, nós temos que ter essa consciência de algo assim. Nós fomos chamados para ser embaixadores. E aí ele sempre tem algo prático que até aconteceu na própria vida dele, né? Interessante, eu acho interessante como que o Paul Tripp ele coloca experiências próprias. Claro, ele tem muita experiência, né, como conselheiro, mas ele coloca muitos fatos dentro da vida dele, da casa dele, né? Quando ele diz que ele foi certa vez ao quarto do filho para dizer oi e combinar algumas providências para a semana. Então, ele bateu a porta do quarto, encontrou uma cena de total destruição, vamos dizer assim. As roupas, a maior bagunça, total. Aquele quarto comum que você tem, os nossos filhos, às vezes, você olha assim, meu Deus, o que eu aqui? Segunda Guerra Mundial, ou um terremoto, um furacão, né? E tudo em cima ali, sapato, livro da faculdade, né? Revista. E aí ele diz que de imediato veio uma raiva e uma frustração. E ele disse que ter pensado, ele está sentado nisso. E aí, quando ele foi, ele disse que o filho cumprimentou respeitosamente, mas ele perdeu a cabeça. Esqueci de dizer oi ou lhe perguntar sobre o seu dia. Em vez disso, diz ele, comecei um longo discurso sobre as condições do quarto dele, não tinha certeza, condição de vida dele, tal. E ele, irritado, ele lembrou do quão duro trabalho para prover a ele as coisas que estavam jogadas por todo canto. Ele perguntou o que ele acharia se a mãe dele e eu mantivesse uma casa toda daquele jeito, como estava o quarto dele, né? E foi com o sermão e foi fazendo perguntas e perguntas, e o filho não tinha tempo para responder. Andei pelo corredor, ele diz, me senti irritado, me larguei do sofá na sala de estar. E aí foi quando ele parou em si. Ele começou a pensar assim, que não havia conversado nada sobre o que queria ter combinado com ele. Pois é. Ele fez toda a justificativa para explicar o comportamento, a atitude que ele teve quando chegou no quarto do filho e viu, né? E ele disse assim, o quarto estava uma bagunça, é verdadeiro. Isso demonstrava péssima mordomia da parte dele, mordomia, cuidar daquilo. Ele realmente precisava que alguém o confrontasse sobre o assunto, também é verdadeiro, claro. Mas tudo isso com tudo isso, ele sabia que o que havia feito fora errado, ele procedeu de maneira errada. Esse encontro não iria produzir mudanças positivas no filho dele, né? Eu orei, e aí ele disse que ele orou, pediu perdão a Deus, esperei um instante para me controlar e voltou para falar com o filho de maneira correta, né? Veja que o procedimento do Paul, aquele ato de arrependimento, né? Muitas vezes que a gente tem, mas não vai estar procedendo de maneira que isso aconteça na prática.
E aí, a gente pode ver aqui algumas questões, principalmente quando lembra do texto citado de 2 Coríntios 5, onde as palavras de Paulo explicam detalhes do que estava errado com a minha conversa naquela noite. E aí, quais os princípios práticos que o texto de 2 Coríntios 5, de 11, como está no livro, traz para nós? Então, primeiro, nós precisamos falar com a compreensão de que somos embaixadores de Deus. Um embaixador é alguém que foi chamado, ele foi chamado de sua terra natal para morar em outra terra e representar a mensagem, os métodos e o caráter do seu líder, né? Paulo faz aqui fomos chamados para ser embaixadores do rei. Nós somos embaixadores de Deus. Deus nos colocou, na verdade, exatamente onde quer que nós o representemos. E a vida, na verdade, a nossa vida é aquela vida que nós tínhamos, que só buscávamos nossa vantagem e fazíamos qualquer coisa para conseguir o que queríamos, está morta e passada. Na verdade, é claro que nós não estamos livres para buscar os nossos interesses com nossa fala. Nossa comunicação deve sempre ter uma agenda diplomática, a missão, os métodos e o caráter do rei. Precisamos ser honestos aqui. Não há situação na vida sem conflito entre nossos interesses e do Senhor. Sempre há coisas que queremos de certos modos e de certos momentos. Muitas vezes queremos nos aproximar dos nossos propósitos e não nos aproximar dos propósitos de Deus. Né? Então, muitas vezes nós esquecemos a respeito dessa vocação, desse chamado diplomático que Deus nos chamou. As mudanças entre os dois podem ser sutis e enganadoras, especialmente porque, como crentes, ainda não estamos livres do pecado do interesse próprio. Este é um dos pecados fundamentais do coração que estão por trás de nossas palavras. Isso mesmo. Nós estamos no pecado do interesse próprio. Toda vez que nós falamos, toda vez que nós dizemos alguma coisa, nós temos um interesse por trás do que estamos dizendo. Né? Você consegue perceber isso na sua vida. A gente tem sempre uma realidade que quando nós nos tornamos, e aí nós somos, na verdade, nós encarnamos personificamos como embaixadores ou como a pessoa do rei, nós passamos a ser suas mãos, seus olhos, suas orelhas, sua boca. Colocamos carne e sangue em quem ele é e no que ele quer para aqueles ao nosso redor. Nós somos chamados para fazer seu caráter e vontade em serem vistos, ouvidos e conhecidos. E aí, eles fazem lembrar que essa era a descrição do meu trabalho na noite para o quarto do meu filho, mas perdi todo o senso da minha vocação. Quantas vezes a gente perde tudo isso, né? As nossas atitudes esquecemos disso. Então, quando vivemos e falamos de modo a encarnar Deus, nós, como diz o povo, refletimos o trabalho que Cristo fez na terra. Ele veio para fazer o Pai conhecido.
O que é interessante é que agora nós estamos aqui para fazer Cristo conhecido, Cristo ser conhecido em nós. Cristo conhecer, as pessoas conhecerem Cristo através de nós. Pelo modo que nós vivemos e principalmente quanto ao livro, pelo modo que nós falamos. Mas isso também tem outro ponto que o nosso texto vai tratar. Então, como é que nós falamos semelhante ao rei? Falar como embaixador significa falar de maneira que represente a missão, ou seja, a vontade e os propósitos do rei. Significa perguntar se as minhas palavras captam o que é valioso para o Senhor. Também significa considerar os métodos do rei, que significa perguntar como o Senhor reagiria a esta pessoa nessa situação. Muito bem. Falar com o embaixador exige pensar sobre o caráter do rei. É muito fácil falar que Jesus é rei, mas você é um embaixador que deveria refletir, na verdade, sobre o rei. É isso aí. O seu caráter, o nosso caráter, na verdade, né, deveria refletir a pessoa do rei. Mas o segundo, que segundo Coríntios nos chama a atenção, é a missão do rei. Qual é a missão do rei? Os embaixadores precisam se expressar a partir de uma compreensão clara da missão do rei. O que ele está fazendo aqui na Terra? E em nossas vidas, qual é a sua missão? Novamente, Paulo aqui, ele deixa claramente para nós esquematizado que ele nos diz que Deus está trabalhando para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Está no versículo 15, 2 Coríntios 5. Então, o enfoque, na verdade, de Deus é em nossos corações e em nossa tendência à idolatria. O ídolo mais poderoso e penetrante de todos os ídolos se chama o ídolo do eu. Não é o ídolo do eu, do verbo doer, mas do eu. Eu quero isso. Eu. Então, na medida em que nos transforma, nos tornamos mais e mais semelhantes a ele. Somos capazes de representá-lo verdadeiramente. E como seus embaixadores, somos capazes de falar de modos que contribuam para os propósitos dele nas vidas de outras pessoas, assim como também em nossas vidas. Ao mesmo tempo que você é alguém que vai transformar a vida de alguém, Deus está transformando a sua. É um processo em que Deus usa as pessoas para sua vida ser transformada e você transformar, é claro, pela ação do Espírito Santo. Não é você que faz isso, né? Claro. Por exemplo, na maior parte do tempo, nós falamos sobre as coisas físicas da vida. O que é? Trabalho, casa, carro, pessoas e posse. Nossas palavras refletem as nossas tentativas de conseguir o que queremos ou as nossas frustrações quando falhamos. Por exemplo, o marido grita com a sua esposa quando ela demora muito para se arrumar. A mãe grita com sua filha por causa do seu quarto bagunçado. Um filho reclama que suas roupas o fazem parecer bizarro. Uma criança pequena faz uma cena quando não a deixam entrar na sua loja de brinquedos favorita, ou um pai que estoura porque não consegue achar o seu jornal.
Então, todas essas comunicações têm enfoque no mundo físico e procedem de corações que adoram e servem mais à criação do que ao Criador. Eu e eu, na verdade. E aí, muitas vezes, sutilmente, a gente diviniza, né, a criação e esquece da vontade, da glória do Criador. E com mais, ele vai fazer tudo para a glória de Deus. Então, o que Deus faz? O interessante é que Deus não visa não somente um momento ali para a sua vida, assim, Deus não uma solução momentânea, mas uma mudança permanente em nossos corações. É isso que Deus faz. Ele quer recapturar o coração do seu povo, para que sirvam somente a Ele. Então, o que ele faz? Ele aceita sacrificar o nosso conforto pessoal. Ele permitirá situações que forçam nossos limites, como o quarto bagunçado do meu filho, ou são os meus. Ele quer que os pecados de nossos corações sejam revelados, porque precisamos vê-los a fim de nos arrepender. Então, as situações que Deus vai expor o seu coração para que você veja, se arrependa daquele pecado. E você perceba como e quando aquele pecado vai aparecer. Né? Então, é isso que Deus. Quando nossas palavras fazem mais mal do que bem, provavelmente estamos falando de modo contrário aos propósitos do rei. Nós estamos falando como alguém que está contrário ao rei. Então, ele faz questão de lembrar que o fato como ocorreu lá no quarto do seu filho, havia uma guerra travada no coração dele. Uma guerra sendo travada pelo coração dele, na verdade. Você vê que essa era uma batalha e esqueceu que não era contra a carne e o sangue. Não era contra o meu filho, como ele diz, né? Não, mas era dentro de mim, dentro dele, e os poderes. Esquecemos de quem somos aos olhos de Deus. Essa história do Paul Tripp com o seu filho não é uma coisa só na casa dele, né? Muitas vezes nós procedemos e aí ele fala, ele naquele momento escolheu o pão físico e esqueceu da glória do pão da vida. Então, havia problema naquele quarto que precisava ser tratado, sim, mas poderia ser de um modo que fosse da maneira gloriosa da missão do rei, então, de quebrar laços de escravidão. Então, a gente vai mostrando, e ele vai mostrando para nós, claramente, de que precisamos entender esses fatos. Né? Então, qual é o método do rei? Aqui, ainda continuando em Coríntios 2, qual seria o método do rei? Primeiro, ou melhor, terceiro, né, os embaixadores precisam se expressar com uma compreensão clara dos métodos do rei. Mas qual seria o modo que ele falaria? O modo, e aí a gente lembra assim, né, que o modo como fazemos aquilo que somos, fomos chamados a fazer, precisa ser consistente com o caráter e os propósitos dele. Dele de quem? Do rei. Né? Não esqueça que é do rei. Então, a gente precisa entender esse método. Como ele faz com que
Em Provérbios 15, 1 diz que a palavra ríspida desperta a ira. O que acontece é que ela aumenta a hostilidade e a atitude defensiva em vez de produzir uma atmosfera de receptividade e de abertura que uma resposta calma pode produzir. Então, se a ira entrou, acabou-se, se não tiver, né? Então, como é que Deus produz essas mudanças permanentes de coração em nós? O texto de 2 Coríntios 11 a 21 nos ensina claramente que é o amor de Cristo que constrange Paulo. E nós? Afinal, o que nos transforma não é apenas a sabedoria de Deus, a soberania de Deus, sua santidade, sua raiva contra o pecado, o seu grande poder. É a bondade do Senhor que leva as pessoas ao arrependimento. Se você compreender a bondade do Senhor, né, é o amor de Cristo que nos motiva a viver para Ele. É o amor glorioso, substitutivo de Cristo, que é o argumento mais convincente para a nossa mudança. Pense acerca disso por um momento. Em cada contexto e circunstância de vida, fomos chamados para falar de um modo que retrate o amor de Deus. Isso mesmo. Precisamos admitir humildemente que os métodos que o Senhor usa e que nos chama para usar são muito diferentes que selecionaríamos naturalmente. Veja, Ele abençoa quem me persegue. Eu devo perdoar a pessoa pela sétima vez naquele dia que ele confesse. Eu devo vencer o mal com o bem. Eu não devo nunca buscar o lado da vingança e buscar mais a paz. Está lá em Romanos 12. Eu devo ser gentil, humilde, perseverante, sob provocação. Efésios 4:2. Eu prefiro deixar que me ofendam a vir até mim do que eu ir até ela. Pois é. Acho difícil resolver conflito e restaurar relacionamentos antes do pôr do sol. Prefiro manter a ofensa viva e repassá-la continuamente em minha mente, o que está contrário ao que diz Efésios 4, 26 a 27. Eu quero mudar as pessoas pela força da minha mágoa, da ira, em vez de fazê-lo pelo perdão paciente e humilde. E aí você vê Tiago 1:20. Eu falo muito rápido, mas acho entediante escutar pacientemente com atenção. Aí tem o versículo 19 de Tiago. Todo homem seja pronto para ouvir. Graças a Deus que Deus não pensa como nós. Ele não faz o que faríamos naturalmente e é exatamente por isso que precisamos entender o método dele. Em 2 Coríntios 10:4, Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Então, como embaixadores, nós precisamos deixar de lado as armas inúteis e destrutivas do mundo e usar as ferramentas que Deus colocou em nossas mãos. Aí eu vou te dizer quais são essas ferramentas que está em 2 Coríntios 2, 2 Coríntios capítulo 5, de 11 a 21. Quais são essas ferramentas? É bom a gente saber, né? Primeiro, uma das ferramentas se chama o autossacrifício. Você sabe o que quer dizer isso? Cristo nos transforma por meio do seu próprio sacrifício. Nossa salvação implicou na sua própria mente, na sua morte. Ele nos chama para ser seguidor, a morrer para nós mesmos, a fim de amar e servir os outros como ele amou. Mas eu entro em conflito
quando me pedem para abrir mão do meu tempo, dos meus planos, de minha agenda, de minhas posses, de meu controle da situação. A maior parte dos conflitos que gero com minha fala decorre de eu relutar em abrir mão dessas coisas. A gente não quer abrir mão, a gente não quer autossacrifício. Isso deixa Deus, eu não sou Jesus, né? Alguém pode dizer, eu não sou Deus que fez autossacrifício. Engano seu, ele chamou você para ser igual a ele. Então ele vai exigir de você o autossacrifício, na verdade. Porque o autossacrifício vai diretamente ao centro da minha batalha como pecador. Lembre-se que o ídolo mais poderoso de todos é o ídolo do eu. O desejo de ser Deus está no coração de cada pecador. O desejo de ter o controle. O desejo, isso que Deus quer buscar aniquilar em cada um de nós para que possamos viver da sua glória. É fazer com que a minha vida seja a vida que repita a glória de Deus, não a minha. De maneira nenhuma, na verdade. Então, por exemplo, muitas vezes você fala sem paciência com a sua filha, que ela ousa usar o banheiro quando você precisa dele. Você se irrita com a esposa quando os planos delas conflitam com os seus ou com os meus. Grita com a criança que quebra sem querer o botão do aparelho de som, ou fica emburrado quando os seus planos do dia são desconsiderados ou não são considerados empolgantes ou maravilhosos pela sua família. Olha, que coisa! E todo mundo não gostou, você fica logo zangado. Todas essas reações enfatizam que estão enraizadas no interesse próprio. Então, por isso que muitas vezes a nossa comunicação não passa não é para glorificar a Deus. Não coopera para a obra que Ele está fazendo em sua família, em sua casa. Você só pensa em fazer algo que serve a você. A segunda ferramenta é o perdão. Isso mesmo, o perdão. Se nosso rei e juiz, aquele que é completamente santo, está disposto a nos perdoar, como podemos fazer menos pelos outros? Pois é. Como podemos? É por causa da promessa de Deus de nos perdoar completamente que deixamos nosso esconderijo, abandonando uma vida de desculpas, transferências de culpa, atitudes defensivas, justiça própria e autopreservação para confessar os nossos pecados. O seu perdão tem sido uma ferramenta poderosa de transformação em nossas vidas e será uma ferramenta poderosa de transformação quando representamos a outros. Isso mesmo. Infelizmente, ele diz, não foi essas palavras que falei naquela noite, não vieram de um coração perdoador. Paul Tripp diz que ele esqueceu que foi perdoado por pecados muitos maiores do que um quarto bagunçado, do que um copo quebrado, do que uma parede riscada. Essas coisas que acontecem, né? E a gente perde controle e age e procede de maneira não como embaixadores do rei. Né? E aí, finalmente, assim, a gente fica pensando, como ele diz aqui, né? A maravilha do amor e da paciência, graça de Deus para comigo. Não tive compaixão com a vida caótica de um adolescente. Não houve lentidão para falar e rapidez para ouvir, que devia ter me diferenciado, como ele diz, como alguém consciente do seu próprio pecado, da sua própria necessidade de perdão. Eu não fiz pergunta alguma para estimular meu filho a sondar seu coração. Não esperei
pacientemente por suas respostas. Não ofereci palavra alguma de encorajamento, mas falou de um coração cheio de justiça própria, esquecendo que precisava da graça de Deus. Pois é. Ele diz: como pude esquecer do perdão que recebi? Como pude deixar de oferecer ao meu filho o mesmo que recebi do Senhor? Então, Deus nos chama para amar como Ele é bom. É isso que Deus nos chama. O terceiro ferramenta é a reconciliação. Então, o que é reconciliação? Significa resolver os conflitos a fim de restaurar um relacionamento. Isso mesmo. Deus está fazendo isso porque o pecado romper a comunhão entre o homem e Deus. A reconciliação foi o que Deus fez. Adão e Eva desfrutavam de um mundo, usufruíam da comunhão, de tudo que Deus tinha. Mas foi rompido horrivelmente pelo pecado. Era preciso um reconciliador, alguém que reconstruísse a ponte sobre o abismo que havia sido criado. Sobre a vida, com sua vida, sua morte e a sua ressurreição. Veja o tamanho do abismo. Essa é a mensagem do Evangelho para nós. A gente nunca para pensar, como diz o Paul aqui, né? Além disso, os problemas humanos são oportunidades que Deus pode usar para levar as pessoas ao nosso redor a uma comunhão mais completa e profunda com Ele. Isso mesmo. Essa agenda mais alta está presente em todos os relacionamentos e situações. Deus está trabalhando de maneira redentora em todos eles. Nós somos chamados para falar palavras de paz, palavras que restaurem e que encorajem a comunhão e a unidade. Na verdade. E aí, nós somos chamados para falar em nome do Rei. E ele diz que ele vai contar mais uma experiência aqui, que certa vez, no início do seu ministério, diz ele, que ele morava em uma casa geminada, né? Com a proprietária e a sua filha morando do lado, ele diz. E no início, o relacionamento era bom, né? Por razões que ele não entendeu, as coisas começaram a mudar. E diz que a filha da proprietária, chamada Bridget, começou a reagir com raiva toda vez que via a família do Paul, né? Então, ela gritava com as crianças, dizia coisas que eles não tinham feito, ligava o som dela o mais alto possível, que acordava as crianças do Paul e da Luella. Então, a vida começou a ficar um ambiente intolerável. Não sei se você já passou por essa situação, né? Mas, como eles estavam vivendo com um orçamento bem apertado, aí ele disse que a geladeira quebrou. Então, essa Bridget, ela emprestou a dela, né? Principalmente tinha outra. Mas, passado algum tempo, o sogro dele veio visitá-los em sua casa. Então, ele, para esse preparo, ele abasteceu a geladeira. Mas um dia, depois que os seus sogros chegaram, a Bridget ligou e disse que queria sua geladeira. E essa queria de volta imediatamente. Olha lá. E ele disse que perguntou se a geladeira da mãe que ela queria de volta
Se a geladeira da mãe dela estava quebrada, né? Porque ela queria de volta. E ela estava... Ela disse, não. Ela disse que queria de volta até às 5 horas daquele dia. E o que aconteceu? Paul ficou furioso. Qualquer um de nós reagiríamos de forma semelhante. Então, ele disse que foi a gota final de tudo que ele passou. Porque a comida geladeira, colocamos tudo na mesa, no calor da nossa casa, de 32 graus, sem ar-condicionado, devolvemos a geladeira para a garagem dela, saí esperando encontrar a Bridget, porque tinha umas coisinhas, ele diz, para dizer para ela. Felizmente, diz ele, Deus tinha outros planos. Naquela tarde, a Luela, a esposa dele, estava fazendo pão. E, como sempre, ele fizesse alguns pãezinhos de canela. Enquanto os colocaram no forno, ela se virou para mim e disse, a esposa do Paul, a Luela, Paul, devíamos dar algum desses pãezinhos para a Bridget. Oi? Sim, exatamente o que eu estava pensando. Deus nos diz que devemos vencer o mal com o bem e que devemos procurar maneira de fazer o bem para aqueles que nos maltratam. Já que estou dizendo os pãezinhos, por que você não escreve um bilhete para a Bridget afirmando que a amamos e que desejamos ter um bom relacionamento com ela? Outra ideia brilhante, pensei. E ele disse assim, esse foi um dos bilhetes mais difíceis que eu escrevi. O sentimento que ele tinha é de alguém sendo injustiçado. Ele queria que Bridget sofresse como ele estava sofrendo. Queria que a vida dela fosse difícil, como estava sendo naqueles últimos meses para o Paul. Queria que ela sentisse o que ele vivia pisando em ovos o tempo todo. Só para levar desaforo de qualquer jeito. E aí, ele fez o que a esposa fez, o que a esposa pediu, pegou o bilhete, o prato com os pães quentinhos e levou a casa ao lado. A proprietária abriu a porta. Quando lhe falei que era para sua filha, ela me disse que eu devia estar louco. Isso mesmo. Porque ela estava envergonhada pelo comportamento que a filha fez. Mas ela entendeu que seria isso que Deus queria que eu fizesse. Aquele prato de pãezinho representava a submissão à missão, aos métodos de Deus em meio a dificuldades pessoais. Daí por diante, sempre que encontramos oportunidade, procuramos fazer o bem e falar amavelmente com Bridget. Procuramos amar e servir onde e quando é possível. Sim, a velha raiva ainda ressurgia, mas continuamos a nos encorajar um ao outro para vencer o mal com o bem. Já era um dia, diz ele, um dia de outono, quando ouviu alguém bater a porta. Quem era? Bridget, isso mesmo. E ele pensou assim, o que foi agora? Trabalhamos tão duro para ser simpático. Quando cheguei à porta, percebeu ele que Bridget estava transtornada, melhor dizendo. E ela perguntou se podia entrar e falar com eles. Ela e eu nos sentimos com ela, nos sentamos com ela enquanto lágrimas desciam do seu rosto. E aí Bridget disse, eu sei que tem sido impossível viver comigo e que fiz muitas coisas para tornar difícil a vida de vocês. Não sei porque tenho sido tão ruim, tão brava. Isso só fez minha família e meus amigos se afastarem de mim. Vocês são as únicas 2 pessoas que sei com certeza que me amam. Eu vim porque preciso da ajuda de vocês. Em nossa sala de jantar naquela tarde, falamos com Bridget sobre a ajuda que somente Cristo pode dar.
ou ela estava certa. Tinha percebido a agenda de Deus para o nosso relacionamento com Cristo. E ele disse que as palavras iradas, né, e cheias de justiça própria, nunca causariam aquele resultado. Deixa eu falar como nós somos embaixadores de Cristo chamados para isso. Deus nos chama para cada um de nós para viver e falar como seus embaixadores. E nesse trabalho é 24 horas por dia. Tudo que fazemos e falamos reflete nossa consciência daquele que a representamos. Deus nos chamou para ser parte de uma agenda superior às necessidades horizontais do momento. Nós somos chamados para levar suas palavras de redenção a cada situação da vida. Eu espero que esse momento faça de você refletir um pouco sobre a grande graça e misericórdia de Deus. E que Deus te chamou para ser alguém, para ser usado por Ele de maneira graciosa. Em todo o tempo, nós devemos demonstrar e viver como embaixadores de Deus. Que Deus possa abençoar você nesse momento. Que essas palavras, que esse momento do estudo do capítulo 7 do livro do Paul Tripp, Guerra de Palavras, possa fazer. Eu fico por aqui e até semana que vem, se Deus quiser. Deus os abençoe.